Boa noite, amada igreja, que Deus abençoe sua vida, meu amado irmão, irmã. É tempo de unidade e fortalecimento na graça de Jesus. É tempo de nos apegarmos uns aos outros e a Deus. A igreja de Cristo é assim. Estamos juntos no barco, na tempestade, no milagre de Jesus. Seguimos confiantes, alegres e certos de que o Senhor está conosco, independente das circunstâncias. Em tudo devemos dar graças, pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, irmãos. É com grande alegria que estamos iniciando esse culto coletivo. Que bom que você está aqui conosco. Receba desde já as nossas boas-vindas, o nosso carinho, o nosso abraço. Nós vamos iniciar este culto falando com Deus, suplicando, agradecendo, colocando diante de Deus a nossa causa, os nossos sonhos, as nossas famílias. E vamos acompanhar nessa oração a nossa irmã Andréia. Oremos ao Senhor, igreja. Senhor, louvado seja o seu santo nome. Grande é o seu amor por nós. Queremos agora agradecer porque temos hoje a possibilidade do uso da tecnologia, dos recursos, para estarmos chegando a cada lar neste momento. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos usado dessa forma, Pai. Ainda que os templos, por um momento, estejam fechados, mas nós sabemos que nós somos o templo de Cristo Jesus. E nós estamos abertos a pregar a tua palavra, a falar do teu evangelho, a levar o consolo aos corações que estão necessitando neste dia, neste momento, nesta fase que nós estamos passando, momentos difíceis, mas sabemos que nada foge aos olhos do Senhor. Queremos te pedir, Senhor, pelas equipes que trabalham nos hospitais. Nós temos tido notícias que eles estão cansados, estão exaustos, o corpo médico, o corpo técnico e todas as equipes que trabalham nos hospitais, porque enfrentam essa batalha na linha de frente, assim também como os comerciantes, a segurança pública. Cuida deles, Senhor, em nome de Jesus. Eles têm visto, ó Deus, muitas coisas, ó Pai. Eles têm visto também o teu mover, Senhor, ali dentro, ó Deus, dos hospitais, ó Pai. Nas ruas também, ó Pai. Eles têm visto em tudo quanto é lugar, Senhor, o teu mover, o mover do Espírito Santo na vida de tantas pessoas enfermas, ó Pai. Seja acometido de Covid, seja acometido de outras doenças. Que o Senhor esteja, ó Pai, colocando suas mãos poderosas, ó Pai, sobre o nosso país, nos livrando do mal, Senhor, derramando o teu espírito de cura sobre as nossas vidas, aqueles nossos irmãos também da primeira Igreja Batista em Vila do Sol, que estão acometidos de alguma enfermidade, que o Senhor esteja curando em nome de Jesus, porque nós cremos no teu poder, cremos num Deus que tudo pode fazer. E no momento certo, no momento do Senhor, o Senhor trará o consolo, trará a cura, conforme a tua santa vontade. Te agradecemos também, ó Deus, pela vida do pastor Paulo José, a sua família, que é a irmã Denise, sua esposa, o seu filho Leonardo. Que o Senhor continue cuidando dessa família, Pai. Muito obrigada, porque até aqui o Senhor tem sustentado, Pai. O Senhor continue usando, Pai, dando discernimento a eles, sabedoria, para estar falando, ó Deus, de Ti, estar rebanhando, ó Deus, a Tua igreja, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essas vidas que têm sido tão carinhosas, têm sido tão importantes, têm sido tão amigas no momento que nós estamos enfrentando, e eles têm sido usados por Ti, ó Deus, para nos trazer também conforto, consolo e, acima de tudo, a Tua palavra. Muito obrigada por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigada, Senhor, pela Tua igreja, Pai. Muito obrigada pelo bairro Vila do Sol. Que o Senhor continue sustentando os nossos vizinhos. Que o Senhor estenda as Suas mãos aqui, ó Deus, a cada pessoa que necessita de Ti e, acima de tudo, que necessitam também conhecer o Teu amor, que necessitam conhecer que só Tu és o único e eterno Salvador das nossas vidas. Muito obrigada por tudo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Queridos, estamos em plena campanha de missões mundiais.
É tempo de orar, mobilizar e ofertar para o sustento da obra missionária em todo o mundo. Nós, a igreja, recebemos a incumbência da parte de Deus de manter essa obra. Não deixe de participar e ofertar para missões. Convido você agora a participar conosco do Momento Missionário. Nós vamos ler o tema e a divisa e logo após nós estaremos assistindo a um testemunho missionário com a missionária Carla. Vamos ler o tema da campanha de missões mundiais? Viva o poder de transformar. A divisa: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1, versículo 7. E agora, meus irmãos, vamos ao testemunho missionário. Olá, meus irmãos queridos, eu espero que todos se encontrem muito bem. Eu sou Carla, sou casada com o pastor William, somos missionários em Medellín, na Colômbia, já há 7 anos e trabalhamos com plantação e revitalização de igrejas. Neste momento, eu quero compartilhar com os irmãos um pouco de como foi o meu chamado missionário, como foi que eu vim para o campo missionário. Eu me lembro de que quando eu ainda era criança, eu fazia parte de uma igreja que amava missões e que falava muito sobre missões durante todo o ano, não somente no período de campanha. Então, aquele universo onde se falava tanto de missões foi me envolvendo. E eu ainda criança me lembro dos missionários que foram visitar a nossa igreja, dos testemunhos, das histórias deles de vitórias, mas também de muita tristeza e perseguição no campo missionário. E um momento, um casal de missionários foi à nossa igreja e enquanto o esposo falava para a igreja, a esposa foi falar para a gente, para as crianças no culto infantil. E aquilo foi muito especial, porque ela compartilhou conosco a experiência dela como missionária no campo missionário e ela falou na nossa linguagem para as crianças, de maneira que a gente pudesse entender aquilo que a gente ouvia falar durante as campanhas, mas agora a gente poderia conhecer a experiência de alguém que esteve ali no campo, que estava no campo missionário. E naquele momento eu me lembro que ela dizia que havia muitas crianças que ainda não conheciam sobre Jesus, não conheciam os heróis da nossa Bíblia, da nossa fé, e essas crianças não conheciam esses heróis, não conheciam Sansão, não conheciam o rei Davi, não conheciam a rainha Esther, não conheciam o apóstolo Paulo, Pedro e todos esses personagens que para nós são tão importantes porque são exemplo de fé. E aquelas crianças, e muitas crianças no mundo, não conheciam esses personagens. E aquilo falou muito forte ao meu coração, porque eu pensei, gente, como que alguém, como alguma criança como eu, pode ter uma infância que não conheça esses heróis, esses personagens, essas pessoas tão importantes? E ali eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, não é possível que isso aconteça. E eu me coloquei no lugar dessas crianças que nunca tinham ouvido falar de Jesus, nunca tinham ouvido falar desses personagens da palavra de Deus. E eu senti tristeza por elas. E ali começou tudo. Ali começou a minha trajetória e hoje eu consigo perceber que desde aquele momento Deus esteve me preparando para que eu pudesse estar aonde eu estou agora e esteve me preparando para que eu vá para onde Ele quiser que eu esteja no futuro. E toda a minha vida foi assim. Quando mais ou menos na minha adolescência eu lembro de uma mensagem em que o pastor falava sobre legado, sobre o legado que nós vamos deixar. E eu pensava sobre isso, qual é o legado que eu quero deixar com a minha vida? Bem, com a minha vida eu quero impactar outras vidas. Eu quero impactar outras vidas de maneira eterna. Então, eu quero fazer a diferença para as pessoas
de uma maneira que seja eterna. Eu quero apresentar Jesus a elas. Porque só Jesus impacta as nossas vidas, transforma as nossas vidas, toca as nossas vidas de maneira eterna. Então eu quero apresentar Jesus para as pessoas e quero falar para elas sobre esse amor que chegou à minha vida e fez com que eu tivesse vida eterna. Eu quero fazer isso. Então ali eu também comecei a pensar sobre o meu legado, sobre o que eu gostaria de deixar, sobre como eu gostaria de investir a minha vida. E com 17 anos eu disse sim ao Senhor e eu disse sim ao chamado que Ele me fez para ir ao campo missionário. E aqui estou, em Medellín, junto com meu esposo, cumprindo a missão do Senhor. Mas eu quero falar com vocês sobre algo interessante também, sobre uma vida para viver o poder de transformar. Já que a nossa campanha fala sobre viver o poder de transformar, eu quero falar para você sobre isso, uma vida para viver o poder de transformar. E aí eu vou lá em 2 Timóteo capítulo 1, e nos versículos 8 e 9, que diz o seguinte: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, segundo esses dois versículos, que são versículos também claves para a nossa campanha, versículos chaves para a campanha desse ano, a gente vai entender como viver uma vida que impacte outras vidas, uma vida que deixe um legado. E aqui no versículo 8 diz o seguinte: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Então, primeira coisa para viver uma vida que deixe um legado, uma vida que viva o poder de transformar outras vidas, não te envergonhes do testemunho de Jesus Cristo. Não te envergonhes daquilo que o Senhor fez na tua vida. Usa esse testemunho para impactar outras vidas. Usa aquilo que o Senhor fez em ti para que você possa ser instrumento para transformar outras vidas. Simplesmente compartilhe aquilo do qual você já experimentou, tem vivido, tem sentido, essa perspectiva nova, eterna que você ha recebido, que você já recebeu. Compartilhe isso e não se envergonhe do que Cristo fez na sua vida. Outras pessoas também precisam experimentar aquilo que você experimenta. Não seja egoísta de não falar sobre Jesus por medo de sofrer alguma represália, alguma atitude hostil. Não faça isso. Compartilhe sobre aquilo que você tem vivido. Outra coisa também fala o seguinte: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Então a gente viu, não te envergonhes e se for necessário sofrer, padecer a causa do Evangelho, não tenha medo. Não tenha medo do que vai acontecer. Saiba que a todo momento o Senhor vai estar contigo. Em cada momento. E essa é a palavra de força e de esperança que o apóstolo Paulo está apresentando a Timóteo. Não tenha medo, porque o Senhor está contigo. Diz o seguinte, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, porque não é o que nós fazemos, é o que o poder de Deus faz por meio de nós. A gente não tem noção disso. Muitas vezes a gente não faz algo porque a gente pensa no que aquilo pode produzir em contra de nós mesmos.
Mas é aí que a gente se engana. A gente não pode deter a ação do Espírito Santo por causa de medo ou vergonha. A vida que vive o poder de transformar é aquela vida que somente permite que o Espírito Santo atue em todo e qualquer lugar, conforme ele deseja atuar. Diz também, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Então, um terceiro ponto para poder viver uma vida baseada no poder de transformar é entender a sua vocação. É entender que todos nós fomos chamados, fomos vocacionados para ser portadores da mensagem do Evangelho, da mensagem de salvação. Isso está para todo crente, aonde quer que esteja, falar sobre o amor de Deus. Essa é a chave para viver uma vida que pode transformar outras vidas, para viver uma vida que vai deixar um legado eterno. Reconheça a sua vocação. Reconheça que o Senhor te chamou para isso. Não te envergonhes do que o Senhor fez na sua vida, do teu testemunho, de como Ele te transformou. E não tenha medo de sofrer a causa do Evangelho. Sim? E uma última coisa, que fala muito sobre a minha vida pessoal. Sempre valorize a criança. Fale de missões para a criança. Valorize o culto infantil, a escola bíblica dominical. Valorize esses momentos para ali falar de missões para as crianças. Essas crianças precisam crescer sendo preparadas por Deus para ir ao campo missionário. Que Deus abençoe. Foi um prazer poder falar com cada um de vocês. Glórias a Jesus. Nós vamos agora ler a palavra de Deus, textos muito ricos que se encontram em Atos 1, versículo 8, também Romanos 15, versículo 13, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. E, queridos, vamos seguir louvando a Deus com muita alegria, com muito entusiasmo, acompanhando agora o período de cânticos. Louvemos ao Senhor, igreja. Não importa onde você se encontra neste momento, se você está nos ouvindo, adore ao Senhor para te adorar, o que nós vamos estar cantando. Nós estamos reunidos em teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui para te adorar. No Calvário nos amaste, por teu sangue nos compraste. Estamos nós aqui para te adorar, para te adorar, para te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar à sala do teu trono e te adorar. Eu levo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor.
Eu espero em ti, Senhor. Eu confio no teu imenso amor que tens por mim, Senhor. Pra te adorar, pra te adorar, o véu já se rasgou. Eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor. O véu já se rasgou. Eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Efésios 2:8 nos diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é graça presente de Deus para nós. Maravilhosa graça. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti. Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado ao fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é o detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi o maior milagre Deus já fez em mim. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti. No Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado ao fim. Eu só preciso adorar
fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim. Louvado seja Deus. Nós vamos agora orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos ilumine, que o Senhor abra nosso entendimento, nos dê sabedoria e discernimento para compreender o recado que Ele tem na mensagem a seguir. Convido você a fechar os seus olhos. Grandioso Deus, amado Pai, muito obrigado, a Deus, porque sentimos o Senhor falando conosco neste culto. E agora, Pai, quando queremos ouvir mais uma porção da Tua palavra, nós te suplicamos que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor fortaleça o nosso entendimento, que o Senhor nos dê discernimento, a Deus, que o Senhor nos ilumine para compreender o recado que o Senhor tem para a sua igreja nessa noite. Que, ó Deus, o Teu Espírito Santo tome a frente da mensagem que teremos a seguir, para que ela de fato seja proveitosa e edificante na medida que necessitamos. É por isso, ó Deus, que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E queridos, para a reflexão desta noite, para a mensagem que teremos a seguir, nós estaremos lendo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículos de 18 a 21. Nós vamos ler esse texto muito rico e vamos refletir nele a partir do tema crente cheio do Espírito Santo. Crente cheio do Espírito Santo. Efésios, capítulo 5, versículos de 18 a 21, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Crente cheio do Espírito Santo. Queridos irmãos, no capítulo 5 de Efésios, o apóstolo Paulo está tratando da unidade e da pureza da igreja. A unidade espiritual da igreja é uma obra exclusiva de Deus. Nós não podemos produzir a unidade, apenas mantê-la. Todos aqueles que nasceram de novo e fazem parte da igreja, seus membros devem demonstrar aos olhos do mundo de forma visível essa unidade interna. A desunião dos crentes é uma ameaça à igreja e um escândalo diante do mundo. Essa atitude desonra a Cristo e a própria igreja. A doutrina da comunhão não é um mero detalhe descartável. Não deve ser para nós um conceito relativo, mas sim um imperativo espiritual, uma ordenança bíblica, cuja diligência e esforço mútuo da igreja em cumpri-la glorifica a Deus e demonstra ao mundo a maturidade da comunidade cristã local. A maturidade cristã vem da nossa submissão ao Espírito Santo e consequente transformação que esse relacionamento nos causa. Ser um crente cheio do Espírito Santo, irmãos, é ter o Espírito cumprindo e desenvolvendo em nós tudo o que Deus almeja para o perfil de um filho seu. É estar trilhando o caminho da santificação com o coração entregue e a vida sensível ao direcionamento do Espírito Santo sempre, sem colocar barreiras, se apegando ao que não convém, quando é necessário renunciar para progredir. Como consequência disso, ser cheio do Espírito Santo é manifestar o caráter de Jesus Cristo em nosso viver diário, é estar plenamente abastecidos com o Espírito Santo, sendo totalmente dirigido por Ele, certos de que o lugar para onde o Espírito Santo nos leva é sempre melhor do que para onde podemos ir sem Ele. A frieza espiritual é um perigo que pode abalar a fé de qualquer pessoa. Por isso, todo cristão, em todo tempo, deve ter o foco, deve alimentar o objetivo, deve buscar a meta de ser cheio do Espírito Santo. Em nosso texto base, Paulo fala de um imperativo, enchei-vos. E para que isso aconteça, ele fala de 4 ações: falando, louvando, dando graças, submetendo-se. A Bíblia nos ensina que, como igreja de Jesus, como comunidade dos lavados e remidos por seu sangue, somos selados pelo Espírito Santo e não devemos entristecer o Espírito Santo. Agora nos ordena a sermos cheios do Espírito Santo. É o Espírito quem nos convence do pecado. É Ele quem opera em nós o novo nascimento. É Ele quem nos ilumina o coração para entendermos as Escrituras.
É Ele quem nos consola e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele quem nos batiza no corpo de Cristo. É Ele quem testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É Ele que habita em nós. Todavia, irmãos, é possível ser nascido do Espírito, ser batizado com o Espírito, habitado pelo Espírito, selado pelo Espírito e estar ainda sem a plenitude do Espírito. Nós que já temos o Espírito, que somos batizados no Espírito, devemos agora, irmãos, ser cheios do Espírito Santo. Mas é claro que isso implica numa certa disciplina espiritual, numa submissão maior, num compromisso maior, uma voluntariedade, esforço maior, um maior temor, reverência, uma maior entrega. Então vamos refletir no que isso significa, no que precisamos para de fato ser uma igreja, ser crentes cheios do Espírito Santo. Em primeiro lugar, irmãos, nós vemos nesse texto duas ordens, uma negativa e outra positiva. O versículo 18 nos diz: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo começa fazendo uma certa comparação entre a embriaguez e a plenitude do Espírito. Comecemos então pela semelhança superficial que isso representa. Uma pessoa que está bêbada, dizemos que ela está sob a influência do álcool. E certamente afirmar que um cristão está cheio do Espírito Santo significa dizer que esta pessoa está agindo sob a influência e no poder do Espírito Santo. Em ambas as proposições há uma mudança de comportamento. A personalidade da pessoa muda quando ela está bêbada. Ela se desinibe, não se importa com o que os outros pensam dela. Ela faz coisas que normalmente não faria. Ela perde certos sentidos, perde a vergonha, em muitos casos, perde a compostura e a razão, fazendo coisas das quais se arrepende depois. O crente cheio do Espírito Santo também passa por uma mudança de comportamento drástica, só que de uma forma diferente. Ele não perde a lucidez, antes fica mais lúcido, mais responsável, mais ético, mais sábio em suas ações e reações. Ele não deixa para trás a vergonha, deixa para trás aquilo que pode lhe causar vergonha e também causar vergonha a Deus. Deixa para trás o pecado com seus apelos, ilusões e consequências. A ilustração de Paulo é, na verdade, um contraste profundo. Na embriaguez, o homem perde o controle de si mesmo, a pessoa perde o controle de si. No enchimento do Espírito Santo, ela ganha o controle de si, pois o domínio próprio é fruto do Espírito. O vinho e o álcool, irmãos, farmacologicamente falando, não é um estimulante, é um depressivo. Primeiro amortece a consciência, depois traz a vergonha. O álcool sempre está classificado na farmacologia entre os depressivos. O álcool é um ladrão de cérebros. A embriaguez, deprimindo o cérebro, tira do ser humano o autocontrole, a sabedoria, o entendimento, o julgamento, o equilíbrio e a capacidade de aperfeiçoamento. Ou seja, a embriaguez impede o ser humano de agir de uma maneira sensata. O que o Espírito Santo faz é exatamente o oposto. Ele não pode ser colocado no manual de farmacologia, mas ele é estimulante, antidepressivo. Ele consola, fortalece, aperfeiçoa, estimula a mente, o coração e a vontade. O resultado da embriaguez, como diz o nosso texto, é a dissolução. As pessoas que estão bêbadas entregam-se a ações desenfreadas, vergonhosas e antissociais. Perdem o pudor, perdem a vergonha, poluem a vida, envergonham o lar, trazem desgraças, lágrimas, pobreza, separação e opróbrio sobre a própria família. Buscam uma fuga para os seus problemas no fundo de uma garrafa, mas o que encontram é apenas um substituto barato, falso, maldito e artificial para a verdadeira alegria. A embriaguez, irmãos, leva à ruína e a Bíblia nos alerta muito sobre isso. Todavia, o resultado oposto de estar cheio do Espírito Santo são totalmente diferentes. Em vez de nos excedermos, trazendo vergonha a Deus e tristeza a quem nos ama, o Espírito nos enobrece, nos eleva, nos torna mais humanos, mais parecidos com Jesus, e isso, sem dúvida, é uma bênção que todos nós queremos. Em segundo lugar, irmãos,
Quais são os benefícios do enchimento do Espírito Santo? O apóstolo Paulo agora lista 4 benefícios de se estar cheio do Espírito Santo. A começar pela comunhão no versículo 19. Ele nos diz, falando entre vós com hinos e cânticos espirituais. Esse trecho nos fala da comunhão cristã. O crente cheio do Espírito Santo não vive resmungando, reclamando da sorte, criando intrigas, cheio de amargura, inveja e ressentimento. Antes, a sua comunicação é de encorajamento e fascínio espiritual para a vida do seu irmão, do seu próximo. O enchimento do Espírito Santo, irmãos, é remédio de Deus para toda sorte de divisão na igreja. O contexto aqui é a comunhão na adoração. No culto público, o crente cheio do Espírito Santo edifica o irmão, é bênção na vida do irmão. O Salmo 95, versículo 1 diz, vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, com alegria, celebremos o rochedo da nossa salvação. É um convite recíproco ao louvor. Seguindo, o nosso texto fala de adoração no versículo 19, entoando e louvando de coração ao Senhor. Aqui o cântico já não é entre vós, mas sim ao Senhor. O crente cheio do Espírito Santo adora a Deus com entusiasmo, usa sua mente, emoção e vontade. Um culto vivo não é carnal nem morto, não é barulho, misticismo, nem emocionalismo, mas um culto racional, em espírito e em verdade, um culto cristocêntrico, alegre, reverente e vivo. O texto fala também, irmãos, sobre gratidão, dando sempre graças a Deus por tudo, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Queridos, o crente cheio do Espírito Santo não está cheio de queixas, de murmuração, mas de gratidão. Ele sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem. Embora o texto diga, e isso é muito importante, que devemos dar graças sempre por tudo, é necessário interpretar corretamente este versículo. Nós não podemos dar graças por tudo como, por exemplo, pelo mal moral que existe no mundo. Uma noção estranha que está conquistando popularidade em círculos evangélicos e é muito perigoso, é a questão de que o segredo da liberdade e da vitória é o louvor incondicional, que a esposa deve louvar a Deus pela embriaguez do marido, que os pais devem louvar a Deus pelo filho que foi para as drogas e pela filha que se perdeu. Meus irmãos, nós devemos louvar a Deus por tudo aquilo que o honra, por aquilo que ocorre e concorre para a glória do seu nome, não pelo mal, não por aquilo que o blasfema, o entristece, o desonra. Fazer assim seria reagir de modo insensível à dor das pessoas, ao passo que a Bíblia nos manda chorar pelos que choram. Fazer assim seria justificar e até encorajar o mal, ao passo que a Bíblia nos manda detestar o mal e resistir ao diabo. O mal é uma abominação para o Senhor e não podemos louvar ou dar graças àquilo que Deus abomina. O mundo é que faz isso. Logo, o tudo pelo qual nós devemos dar graças deve ser qualificado pelo seu contexto. Nossas ações de graças devem ser por tudo aquilo que é consistente com a amorosa paternidade de Deus. Por fim, o nosso texto fala de submissão, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, diz o versículo 21. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é altiva, arrogante, soberba, não é dada ao vinho nem rendida ao pecado. Os que são cheios do Espírito Santo têm o caráter de Cristo, são santos, mansos e humildes de coração. Em Cristo devemos ser submissos uns aos outros, ou seja, devemos amar e servir uns aos outros. Há uma igualdade de valor nessa atitude, também há reconhecimento e obediência dedicados a Deus quando praticamos. Em terceiro e último lugar, irmãos, o imperativo do enchimento do Espírito Santo. A forma exata do termo enchei-vos, que vem do termo grego pleroust, nos escritos originais desse texto, é sugestiva por várias razões. Primeiro, ele está no imperativo, ou seja, não é algo relativo, eu devo ou não devo fazer quando estiver de bom humor, não. É um mandamento, enchei-vos. Não é uma proposta alternativa, uma opção, mas um mandamento de Deus.
Ser cheio do Espírito Santo é uma ordenança. A vida cristã começa a se deteriorar quando relativizamos este mandamento e o vemos como algo opcional. Não ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é errar o alvo que Deus tem para nós, como a sua igreja, seus filhos, seus servos. E errar o alvo é exatamente o significado de harmatia, que nos escritos bíblicos originais em grego define a palavra pecado. Então não é isso que Deus quer para a gente, quer ver crente cheio do Espírito Santo. Segundo, enchei-vos não está apenas no imperativo, mas também no plural. Esta ordem está endereçada a toda a comunidade cristã. Todos nós devemos estar cheios do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo, queridos, não é um imperativo para poucos, não é um privilégio para poucos, mas sim uma possibilidade para todo o povo de Deus. A promessa do derramamento do Espírito Santo rompeu as barreiras sociais e Deus a concede a todo aquele que crê e entrega verdadeiramente a sua vida para Jesus. Terceiro, irmãos, esse termo também está na voz passiva. O sentido é: deixai o Espírito encher-vos. Ninguém pode encher a si mesmo do Espírito. Nenhum homem pode soprar sobre o outro para que ele receba a plenitude do Espírito. O sentido não é o quanto mais nós temos do Espírito, como se o Espírito fosse um líquido enchendo uma garrafa, mas o quanto mais o Espírito tem de nós, o quanto ele controla a nossa vida, qual a dimensão da nossa entrega, qual a profundidade da nossa renúncia por amor a Deus, qual a firmeza da nossa fé. Ser cheio é não entristecê-lo, nem apagá-lo, mas submeter-se à sua autoridade, influência e poder. Quarto, este termo está no presente contínuo, o que nos ensina que nós devemos continuar ficando cheios. Ou seja, a plenitude do Espírito não é uma experiência de uma vez para sempre, que nunca podemos perder, mas sim um privilégio que deve ser continuamente renovado pela nossa submissão a Deus. Fomos selados de uma vez por todas, mas temos a necessidade de enchimento diariamente. E isso vai muito do nosso relacionamento com Deus, depende do nosso relacionamento com Deus. Conclusão, irmãos. Esse texto suscita algumas perguntas e quer nos provocar uma autoanálise muito importante. Você é um crente cheio do Espírito Santo? Você se preocupa com isso? Os sinais da plenitude do Espírito Santo têm sido vistos em sua vida? Você tem adorado a Deus, amado seus irmãos? Tem sido agradecido ao Pai? E nós temos nos sujeitado uns aos outros, fazendo a obra de Deus com poder, unidade e alegria. Nós temos progredido no conhecimento da palavra, na prática da oração, no exercício da comunhão e no fortalecimento da fé, independente das circunstâncias que nos rodeiam. Se algum desses pontos tem deixado de existir em sua vida, mesmo que você tenha Jesus no coração e certeza da sua conversão, é tempo de refletir. É tempo de orar a Deus pedindo forças, restauração e um avivamento espiritual pessoal. Crentes cheios do Espírito Santo, de certa forma, faz falta para a igreja. Isso é uma verdade. Mas muito além disso, ser um crente cheio do Espírito Santo faz falta, muita falta para nós mesmos. Nós sentimos falta disso no nosso relacionamento com Deus, irmãos. Isso fica evidente. E não se engane, o enchimento do Espírito Santo não vem de novos eventos, novos métodos e novos projetos que a igreja promove. O enchimento do Espírito Santo, irmãos, não é o entusiasmo, euforia e adrenalina de um projeto gospel animado. É relacionamento com Deus. É entender que é necessário que Ele cresça e que eu diminua. É ver o que tem impedido isso de acontecer e decidir mudar. Mudar o rumo, mudar a rotina, mudar as ações. Na certeza de que cada passo que damos voltando para Deus, nos reaproximando mais dele, mais sentiremos o seu acolhimento,
a sua aprovação, mas sentiremos a força do seu abraço e veremos com mais clareza os benditos e necessários resultados de uma vida cristã genuína, cheia do Espírito Santo. A igreja primitiva, quando ficou cheia do Espírito Santo, tornou-se uma força invencível. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Não se contente em ser um crente morno. Deus nos chamou para ser cheios do Espírito Santo, irmãos. É tempo de avivamento pessoal. Essa mensagem não é para alguém que eu conheço, é para mim, é para você. O auge do nosso relacionamento com Deus não pode ter ficado para trás. Deus está te convocando hoje à mudança, ao crescimento, à restauração. Deus está dizendo que esse é o tempo de ser cheio do Espírito Santo. O mundo em que vivemos hoje, irmãos, precisa da igreja, de crentes cheios do Espírito Santo. Que essa palavra de Deus possa tocar profundamente em seu coração. E que com essa verdade, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua semana. Amém. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achas salvo e ao invés estás débil, oprimido e sem vigor, rende-te à presença de Jesus, e o Espírito te encherá de amor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo